Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, hoje no seu 4º capítulo. Do primeiro versículo ao versículo 20, onde leremos a história tão conhecida da parábola do semeador. Marcos 4, do seu primeiro versículo ao versículo 20. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e o comeram. Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e lhes haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, nós te agradecemos porque a tua palavra é rica, e mesmo textos talvez bem conhecidos de alguns de nós, Pai, como esta parábola, tão conhecida do teu povo em toda a história da igreja. Fala conosco, Senhor, apesar da familiaridade, apesar talvez da impressão de prévio conhecimento, que o teu Espírito Santo nos surpreenda, nos dando uma compreensão nova, aprofundada e clara do que a tua palavra quer nos dizer. Nos ajuda também, Senhor, a corresponder à tua palavra, a responder em obediência, a responder com fé aquilo que for exposto pela tua palavra aos nossos corações, para que dessa forma nós sejamos o povo da palavra, um povo firmado nela, guiado por ela e que segue aquilo que o Senhor quer de nós através dela. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse, essa parábola é bem conhecida. É como, por exemplo, pregar o Salmo 23, é como, por exemplo, você pegar passagens bem conhecidas como a crucificação. São textos que a gente logo chega diante deles e parece que fica aquela coisa de: eu já sei o que significa isso aí. Domingo que vem, aí eu aprendo uma coisa nova. Mas é justamente aí que habita o perigo. Porque o perigo que existe nessa situação é de você olhar para a palavra e pensar: ela é fácil, eu já entendi. A cada vez que nós estudamos a palavra, ela não adquire um significado diferente. Alguns até têm esse jargão: a cada dia a palavra se renova. Isso é uma mentira, a palavra não se renova. O que se renova somos nós à medida em que crescemos na palavra. Você não é o mesmo que leu a palavra, aquele mesmo texto da última vez. Você cresceu, você foi santificado, você foi transformado. E dia a dia nós mudamos e a palavra de Deus é entrando cada vez mais profundo em nosso coração.
Por isso, você que já é, como a gente diz, macaco velho de igreja, calma o coração. Vamos conhecer de novo essa palavra. E você que talvez não tem tanta familiaridade, está chegando na igreja agora, tem pouco tempo, talvez nunca leu esse texto antes, se prepare, porque esta é uma das parábolas mais importantes de todo o Novo Testamento. Uma das parábolas centrais para entendermos o propósito de Jesus na pregação do seu reino. O texto, meus irmãos, começa aqui no capítulo 4, versículo 1 e 2, mostrando o contexto. Se você lembra das últimas pregações e tem prestado atenção, você percebe que Jesus saiu das sinagogas e agora ele está pregando na beira do mar da Galileia. E na beira do mar da Galileia, ele agora tem multidões que o seguem. Uma multidão que não é composta apenas de crentes, mas uma multidão composta de vários tipos de pessoas. Por exemplo, naquela multidão, vimos na semana passada, tínhamos pessoas que acusavam Jesus, que não concordavam com ele, que consideravam ele um herege blasfemo, tanto que avisaram os líderes de Jerusalém para mandar uma comissão para confrontar Jesus. Naquela multidão, temos pessoas, que a gente diria hoje, fofoqueiras. Começaram a falar para todo mundo que estava acontecendo ali, de qualquer jeito. E mais gente que chegava caindo sobre Jesus, tentando conseguir um pouquinho do poder dele. Era uma multidão de pessoas interessadas, desinteressadas, curiosas, opositores, gente que estava ali só para ver para quê. Então, são vários tipos de pessoas. E para essa grande multidão, Jesus continua ensinando. Nós temos visto também que Jesus faz milagres. Ele cura, ele faz milagres, multiplica pão e peixe, ele faz um monte de coisa. Mas como ele mesmo disse, seu ponto principal do seu ministério é a pregação, é o ensino. E aqui, neste momento, ele se utiliza da estratégia do barquinho, que vimos alguns domingos atrás, você lembra? Ele cuidava das pessoas, curava elas, expulsava demônios, ensinava, mas as pessoas iam em tanta quantidade que causavam risco à própria saúde de Cristo. Tinha o risco das pessoas se amontoarem sobre ele e acabar machucando ele. Por isso, um barco ficava próximo na beira do mar e, se precisasse, Jesus subia e se afastava um pouquinho da praia. E é o que aconteceu aqui. Então você já imagina a situação. Curiosos, opositores, crentes, gente interessada, gente querendo só ver as últimas notícias. E nessa situação, a coisa ficou tão complicada que Jesus teve que sair de perto da praia. E de longe um pouco da praia, talvez uns 5, 6 metros da beirada, onde já tivesse um pouco mais de água para segurar as pessoas, ele agora vai ensinar. Mas não da mesma forma como fazia antes. A partir desse momento no Evangelho de Marcos, Jesus começa a ensinar por meio de parábolas. E já vamos falar do que elas são, por que Jesus utiliza elas. Mas é importante, antes disso tudo, que Jesus tinha um interesse. Falar com aquele povo. Uma multidão tão variada. E falar com uma multidão variada é realmente algo complicado. A cada domingo que passa, nesse convívio que eu tenho com vocês, já são 6, caminhando para 7 anos aqui nessa igreja, eu conheço mais e mais vocês, vou nas casas de vocês, conheço os dilemas de cada um, a vida de cada um. Isso facilita a comunicação, porque eu não estou falando com um público imaginário. Eu falo com a Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que eu já conheço há algum tempo. Então, por conta dessa convivência, eu sei que linguajar às vezes não está tão adequado, qual linguajar está mais adequado, qual aplicação entra mais no coração, qual que talvez não seja a situação aqui no nosso caso, e eu consigo personalizar o discurso para um público que eu considero majoritariamente de crentes. Agora imagina Jesus pregando para uma multidão de centenas, talvez milhares de pessoas. Uma multidão que ele não conhece, uma multidão de vários tipos diferentes, com vários objetivos diferentes. Como que você pregaria para um público tão diverso assim? E aí que entram as parábolas. As parábolas de Cristo, de certa forma, elas têm um significado misterioso. Elas são parecidas no que dá para a gente adaptar como um sonho. Você lembra do Antigo Testamento, quando apareciam personagens tendo sonhos? O faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, o José. Várias pessoas têm sonhos, e sonhos que por vezes não são tão fáceis de entender. O José fala, eis que eu vi o sol e a lua, e eles se prostraram diante do meu feixe. E haviam outros 11 feixes ao meu redor, e eles também se curvaram diante do meu feixe. Tá bom, essa aqui foi um pouco fácil de entender. Os irmãos dele, que não eram profetas nem nada, entenderam muito bem o que ele queria dizer. O papai e a mamãe, e cada um de nós, seus 11 irmãos, vamos nos prostrar diante do grande José. E deu no que deu. Lançaram ele num poço e venderam como escravo para o Egito. Mas tem outros episódios em que sonhos não são tão fáceis de compreender. Você tem, por exemplo, o sonho do faraó, no Egito, onde José interpreta esse sonho. O faraó sonha corriqueiramente com a mesma imagem, com o mesmo número, com o mesmo propósito, só que ele não entende. Ele sonha com 7 vacas magras, e depois vem 7 vacas gordas, e as vacas magras comem e matam as vacas gordas. Depois ele sonha com 7 espigas belas, e depois vem 7 espigas podres, sujas, amaldiçoadas, e destroem as 7 espigas belas. E o faraó tem esse sonho corriqueiramente, até que vem o José e fala, faraó, eu não sei
mas Deus sabe e Deus revela os sonhos. Então ele interpreta. Essas 7 vacas boas, os 7 espigas boas são 7 anos de prosperidade material que o Egito vai ter. Mas virão 7 anos de praga, de fome, de morte, e para esse momento a gente tem que se preparar agora, porque senão o fim será destruição. Então ele teve uma sabedoria de Deus para interpretar uma informação que não tem nenhuma pista do que significa, e com base nisso ele chegar numa conclusão. As parábolas, mudando o que tem que ser mudado, tem uma estrutura parecida. Essa aqui, por exemplo, como disse no começo, é muito conhecida de cada um de nós. Mas se coloque no lugar da multidão. Pense que você está lá, vendo um novo pastor, um novo rabino, um novo mestre, que você ouviu falar dos grandes poderes, das curas e milagres que ele tem para fazer. Você chegou ali e tem uma multidão, centenas, milhares de pessoas, e você tenta ficar na ponta dos pés de alguma forma para tentar enxergar e ouvir o que Jesus tem para dizer. E ele gritando de cima do barco: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E talvez o pessoal lá longe ficou assim: o quê? Aí o outro fala: ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então tinha toda uma estrutura ali para tentar fazer a voz de Cristo ouvida. E aí você ouve a seguinte história, versículo 3. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fim da parábola. Nós hoje, com nossas Bíblias em mãos, já lemos o restante e entendemos a parábola. Mas imagine você de novo, naquela grande multidão, ouvindo um mestre que você não conhece, uma história que ele conta sobre um semeador. E ele fala: essa história, essa semente, 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 quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fim. Continuamos conversando amanhã. O que você entenderia dessa história? Sem nenhuma pista, sem nenhuma dica. Eu imagino o pessoal pensando: o semeador saiu a semear, eu tenho que ser semeador? Não, pera. Será que ele é o semeador? Tá, mas ele está semeando o quê? São as curas? Talvez não sejam as curas, são as pessoas que ele está enviando. Não, pera. O que você acha? E aí começa a conversar entre eles. E fala: vamos pensar. E um tipo de semente caiu na beira do caminho. Por que um semeador jogaria semente na beira do caminho? Não faz sentido isso. O semeador joga a semente no buraco que ele mesmo fez. Realmente, isso não faz sentido. Tá, então ele deve ter um propósito nisso, não é mesmo? Tá, mas aí uma caiu no meio das pedras, outra nos espinhos. Uma cresce um pouco e seca, uma cresce um pouco e morre estrangulada, e a outra frutifica. Bem, a parte boa eu quero para mim, então eu acho que eu devo frutificar. Percebe? Não é fácil. Imagina você pela primeira vez na sua vida ouvindo isso e tentando, e matutando, tentando de alguma forma entender o que significa essas histórias. E você não entendia muitas das vezes. Tanto que os próprios discípulos não entenderam. Então Jesus conta toda essa história e fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fim. E aí eu imagino Pedro, do jeito dele, assim: é isso aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eles voltam no barco: vem cá, Jesus, o que é para a gente ouvir mesmo? Porque assim, o Tomé falou uma coisa, o João falou outra, a gente não entendeu. Então, esse tipo de parábola, de fato, é enigmática. E às vezes a gente aprendeu no nosso crescimento na igreja que parábolas são como que ilustrações para ficar mais fácil. E é justamente o contrário. Jesus contava por meio de parábolas para complicar. Ele pregava por meio de parábolas para as pessoas não entenderem. Nossa, mas que péssimo professor é Jesus, né? Se você pensar apenas como um único objetivo ensinar e traduzir um conhecimento para o outro, de fato Jesus não é talvez o melhor professor que você queira. Mas ele é o mestre dos mestres, porque ele não somente fala o que deve ser dito, mas ele fala o que deve ser dito do jeito que deve ser dito, para alcançar naquela grande multidão cada um daqueles públicos. Coisa que homem nenhum consegue fazer com a sua sabedoria terrena. Por mais que eu tente preparar uma mensagem que se adeque a cada um de vocês aqui que conheço, sempre vai escapar, sempre vai faltar, sempre vai ficar inadequado em algum ponto. Por isso que a gente tem que se esforçar também com o ouvinte para tentar entender e puxar algo para a gente. Não pegar tudo mastigado. Mas Jesus não. Ele prega de uma maneira tão poderosa e sábia que as suas parábolas falam com todo mundo, de maneiras diferentes, com propósitos diferentes, mas que tem um único objetivo: mostrar que o reino de Deus está chegando. Então, diante disso, eu quero que a gente entenda duas coisas nessa história. Primeiro,
Por que Jesus falou em parábolas? Porque ele falou quem tem ouvidos para ouvir ouça, e porque isso é importante para a gente aqui hoje. E também o propósito da parábola, porque afinal de contas nós temos que entender o que Jesus disse com aquela parábola para os seus discípulos. Então, em primeiro lugar, por que Jesus ensinou por meio de parábolas que são tão difíceis de entender? O texto vai nos responder do versículo 10 ao versículo 13, quando diz: quando Jesus ficou a só, depois de encerrar aquele momento público de ensino, os que estavam junto dele, com os 12, não era apenas os 12, mas um grupo maior de discípulos, o interrogaram a respeito das parábolas. Eu já imagino aquela ansiedade dele: Jesus, eu tenho uma ideia, é isso. Aí o outro: não, não é isso. Eles queriam entender, queriam mostrar para o seu mestre que estavam realmente engajados com a missão. Mas Jesus responde, versículo 11: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, outro público, tudo se ensina por meio de parábolas. Antes de ver o objetivo das parábolas, perceba o seguinte: o que Jesus está falando de fato é misterioso. Ele mesmo diz, é o mistério do reino de Deus. E essa mensagem misteriosa não é apenas a gente falar de fato é mistério. Pense de novo naquela situação em que você não sabe o significado, nunca ouviu essa história antes. Você ouviu a história de um semeador e de solos diferentes. É um mistério. Você ouve, mas não consegue entender. Você ouve e talvez não consiga decifrar minimamente cada detalhe. E aí Jesus vem para os seus discípulos e fala: meus queridos, essa mensagem que eu preguei para todo mundo, vocês devem entender, porque vocês são os meus discípulos. E por serem meus discípulos, o meu objetivo por meio da pregação das parábolas é que vocês compreendam aquela mensagem oculta, codificada, misteriosa, que está nas entrelinhas do que eu estou dizendo. Eu quero que vocês tenham aquela sabedoria dada pelo Espírito Santo de compreender os símbolos, cores, formas, enredos e personagens que eu estou transmitindo. O que ele está mostrando para eles é que ele é um mestre que tem propósitos diversos, mas para com os seus discípulos ele tem um profundo amor. Para com seus discípulos, ele quer se esforçar ao máximo para que eles compreendam exatamente o que ele quer dizer. Mas para os outros, não. Para aqueles que ainda não se submeteram a Jesus como discípulos, aqueles que, encerrado aquele momento público, não estão junto dele, seguindo ele de perto, servindo a ele, continuando seu ministério, esses aí não devem entender ainda. E aqui, de novo, para a gente entender bem, não é que Jesus não quer atrair as multidões. Não é que Jesus não quer salvar pessoas, ele quer. Só que ele não quer salvar pessoas que não tenham compromisso com ele. Para os discípulos, os apóstolos, aqueles que estão aos seus pés, buscando compreender sua mensagem e ter intimidade com ele, ele revela. Revela os mistérios mais profundos do reino de Deus, que no Evangelho de Mateus ele fala que um dia nós vamos contar para o mundo todo abertamente, como estou fazendo agora. Qualquer um pode acessar esse sermão no YouTube e depois ouvir e entender o significado da parábola. Mas naquele momento de expansão do seu ministério, ele queria uma seletividade. Eu não quero oba-oba, eu não quero aventureiros do meu lado, e vamos seguir Jesus. Não, eu quero pessoas que sejam comprometidas comigo, que olhem para o meu ministério, para o que eu estou ensinando, levem tão a sério, que vão estar juntas de mim, e para onde eu for elas me seguirão, o que eu fizer elas vão fazer junto comigo, e o que eu mandar fazer elas vão fazer em meu nome. Jesus quer discípulos, e os discípulos ele revela. Para as multidões, ele oculta. E é o que o versículo 12 vai nos dizer. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Difícil de ler isso aqui, né? Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreenderei todas as parábolas? Jesus termina dizendo qual é o seu propósito com a sua utilização das parábolas. O primeiro deles é instruir os discípulos. Ele de fato quer trazer conhecimento para eles e entendimento do mistério do reino. Mas ele também não quer salvar pessoas. E isso é estranho de pensar do nosso Deus. Porque nesse momento ele está pregando de novo para aquela multidão variada. Ali tinham os escribas que o acusaram de fazer as coisas em nome de Belzebu. Naquela multidão tinham talvez seus irmãos de sangue que não compreendiam seu ministério e zombavam dele. Naquela multidão tinham pessoas que não seguiam Jesus pelo seu ministério, e sim pelo milagre que ele podia fazer, por vários motivos. E para essa grande massa indecifrável, Jesus lança de uma forma misteriosa, para que eles ouçam e fiquem assim: quê? Eu acho que eu entendi. Os arrogantes sempre acham que entendem tudo. É claro que eu entendi. Aí aquela pessoa mais simples do lado do escriba: você entendeu? Claro, você não entendeu? Aí a pessoa até ficaria com vergonha: opa, claro, né? Claro que eu entendi, mestre. As pessoas viveriam nessa ilusão do entendimento. Elas ouviriam e falavam assim: eu sei o que Jesus falou. Jesus ensinou como que nós semeamos de maneira abundante. É isso? É só isso? Percebe? O conhecimento fica fragmentado. E eles não entendem o propósito final da mensagem, que é falar sobre o reino. E um outro motivo para isso. Imagine
Entenda a mensagem que Jesus está pregando. Ele fala que o reino de Deus está chegando ao mundo. Quem que reinava naquela época? Herodes, os romanos, os líderes judeus, de certa forma, lideravam a nação. Quando Jesus chega e fala que está chegando um novo reino, com um novo rei, com novas leis, com novos propósitos, novos objetivos, se ele falasse isso abertamente, dizendo: senhoras e senhores, antes de qualquer milagre que eu venha fazer, eu quero dizer uma coisa muito clara para vocês. Eu sou Deus, eu sou o rei do mundo inteiro, eu vou salvar os meus, eu vou derrotar os inimigos, vou lançá-los no inferno no fim dos tempos, eu vou transformar todas as ordens do mundo. Daqui a 150 anos o Império Romano vai sofrer uma ruptura, daqui a 500 anos ele vai ruir, daqui a tanto tempo vai fazer isso, e eu estarei por detrás de tudo, controlando tudo como Deus soberano sobre a criação. E nada pode impedir meus intentos, porque eu sou Deus, rei e homem deste mundo. Se ele falasse isso, em menos de um mês ele estaria morto. Se ele falasse isso, o seu ministério não se cumpriria da maneira como deveria se cumprir. Se ele falasse dessa forma, os romanos o caçariam. Os líderes judaicos teriam motivos de sobra para antecipar a cruz. Ou as pessoas ignorantes iam falar assim: o quê? É muita informação de uma vez só. A gente, não, pera, você deve ser algum tipo de herege. Ele não alcançaria seus objetivos. Por isso, diante daquela multidão que não aceitaria a mensagem claramente, explicitamente dita, como ele diz depois da ressurreição, ele fala por meio de parábolas, para que ouvindo não entendam, para que seus perseguidores não percebam o que de fato ele está querendo dizer ainda, para que aqueles curiosos que não têm verdadeiro comprometimento não fiquem entendendo errado a sua missão. Jesus prega por meio de parábolas para que ele alcance o público certo, na hora certa, mas chegará um dia em que ele vai alcançar e falar claramente tudo o que ele quer dizer por meio dos enigmas. Por isso que as parábolas não são para facilitar, elas são para complicar, para fazer com que o ensino chegue do propósito do próprio Deus no coração de cada um. Mas talvez você esteja pensando: mas Jesus não quer salvar as pessoas? Por que o texto fala que ele não quer que elas se convertam? Justamente pelo mesmo motivo da época de Isaías, que é o texto que Jesus está fazendo alusão na sua leitura agora. No texto que nós lemos em Isaías 42, fala o seguinte: surdos ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, aqui falando do povo de Israel, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, cego meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Qual que era o problema daquela nação que desde o começo do livro de Isaías é dito? Por conta da idolatria, o povo ficou com o coração surdo, com o coração cego. Deus mandou Isaías, um dos maiores profetas de toda a Escritura, o profeta que mais falou do Messias, o profeta que falou sobre o novo céu e a nova terra, o profeta que falou sobre tudo. E lá no capítulo 6, quando ele diz: quem há de ir por nós? Todo mundo lembra dessa parte, né? Mas ninguém lembra da resposta. Quer dizer, a resposta do Isaías a gente lembra, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente fala de missões e tudo mais. Mas na continuação, Jesus diz para ele: tá, você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai anunciar e eles não vão dar ouvidos para você. Você vai pregar a vida inteira e ninguém vai se converter, Isaías. Porque este é o meu propósito com esse povo de coração duro, surdo e cego. Por vezes, meus irmãos, essa parte estranha e feia, talvez, da mensagem do cristianismo, feia para o mundo, Deus não queira salvar pessoas. Por vezes, talvez Deus vai te utilizar na pregação do Evangelho, entregando cada dia, e talvez Ele não vai encher a nossa igreja com pessoas. A gente tem essas dúvidas às vezes, né? Por que a gente ainda entrega cada dia? Por que a gente ainda evangeliza? Por que a gente ainda insiste? Se a gente não vê, talvez, um mega crescimento de igreja. Não quer dizer que Deus não possa fazer isso. Ele pode fazer isso instantaneamente de um domingo para o outro, se Ele quiser. Mas a pregação tem vários propósitos, inclusive a condenação. Quando você ouve a pregação da palavra, como está acontecendo nesse momento, você não está simplesmente assistindo algo como você assistiria uma série na Netflix. Algo que você faz passivamente. Assistir a pregação da palavra, seja ela na internet, presencialmente, especialmente presencialmente, quando é algo direcionado a você, deve ser feito com atenção. Porque no momento em que você ouve a pregação da palavra e não lhe acolhe com mansidão no coração, não recolhe ela com fé e busca aplicar a sua vida e se endireitar diante do Senhor, ela vira condenação na sua vida. Quando você lê a Bíblia e ela não mexe com você, não muda você, aquilo vai te condenar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando Jesus prega por meio de parábolas, as pessoas não entendem, não é porque elas não querem, simplesmente. É porque elas têm um coração tão focado em tantas outras coisas, como ele vai falar na parábola mesmo, as riquezas, os problemas, um monte de coisa,
que eles não querem de fato ficar nos pés de Cristo como os discípulos, e então entender o significado. Elas querem ouvir de longe e receber benefício, mas não querem estar do lado de Cristo, no discipulado, e dia a dia aprender com Ele. E então, naquele momento que elas ouvem, aquilo que poderia ser bênção e salvação, vira maldição e condenação. E a culpa não é de Jesus. A culpa são das pessoas que têm um coração duro, um coração idólatra, um coração que só quer ouvir se for aquilo que quer ouvir. Talvez você já tenha passado por isso, eu também já passei por isso. Sabe aquele dia que você está meio desanimado? Está meio assim, meio borocochô? Assim, poxa, eu queria ver uma mensagem assim, poderosa, para animar. Aí você vai lá na internet, procura Reverendo Hernandes Dias Lopes, desânimo. Aí você vai achar sermões maravilhosos, lindos do Reverendo Hernandes, e realmente são lindos. Só que você quer ouvir o que você quer ouvir. E tudo bem, tem horas que você realmente vai ter que ouvir uma palavra de encorajamento, de esperança e de ânimo. Tudo bem, não é necessariamente errado isso. O problema é que a gente leva essa seletividade da pregação, essa seletividade do que recebemos da palavra, para tudo. É quando você só ouve o que você quer. O pastor está falando sobre a parábola do semeador. Eu não quero saber disso, eu quero saber de cura. O pastor está falando aqui sobre Jesus e o discipulado. Eu quero saber do fim dos tempos. Eu quero saber sobre batalha espiritual. Calma. Tem hora para tudo. Vamos tratar de tudo se Deus permitir durante toda a nossa vida cristã. Mas nós temos que acolher a palavra pregada naquele momento, porque Deus prepara todos os momentos com mansidão. Porque na hora que você vira um sommelier de pregação, eu só quero ouvir desse jeito, se for desse jeito, dessa forma, com essa aplicação, com a musiquinha de fundo, que mexe comigo e dá um arrepio, você não está ouvindo a pregação. Você está ouvindo a sua própria ideia na boca de outra pessoa. E isso te ensurdece no coração e te cega no coração. Por isso, antes de a gente olhar agora o significado da parábola, entenda o seguinte: ouvir mensagens, ler a Escritura, ter contato com a palavra de Deus, seja no formato que for, não pode ser mero entretenimento. Não pode ser algo com um objetivo estabelecido por você. Quando ouvimos a palavra, nós temos que fazer dessa maneira o nosso coração, de certa forma. Senhor, mexe no que tem que mexer, muda o que tem que mudar, transforma o que tem que transformar, confronta o que tem que confrontar. Eu quero ser o que a tua palavra quer de mim. Eu quero ser transformado por ti. O Senhor é Senhor e eu sou criatura. Muda-me, transforma-me cada dia para que seja o que o Senhor quer na tua palavra. Mas a multidão não queria isso. Queria milagre, motivos para acusar, show, um monte de coisa, mas não queria discipulado. Quando você quer discipulado, Jesus te ensina, de coração, de perto. Mas quando você quer só a muvuca, só seus próprios interesses na boca de outro, é só isso que você vai receber. O discurso que você já acha que sabe, na cabeça que você já acha que tem, para um coração que você acha que está amolecido, mas já está duro há muito e muito tempo. Antes de continuar, pense nisso. Quando foi a última vez que uma pregação, a leitura bíblica, uma mensagem que você ouviu, um livro que você leu, cristão, mexeu de fato com você, confrontou em um pecado, você abandonou e teve uma reação de mudança, submissão à palavra de Deus? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Às vezes você nem lembra. Por quê? Você não está ouvindo, você está escutando. O texto lá de Isaías também diz, né? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Não era surdez biológica, não era cegueira factual, era espiritual. Talvez você esteja vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, mas você não está enxergando nada, escutando nada. É mera informação, é mero entretenimento, é uma retroalimentação das suas próprias ideologias na própria cabeça, mas não é um coração que acolhe a palavra de Deus. E essa parte de fato é dura. Essa parte de fato tem que machucar você, espero que machuque mesmo. Que você saia daqui mancando no seu coração, mas saia daqui tratado, ferido pela palavra de Deus. Que ela encontre e faça morada, para que nós sejamos sensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Nós não podemos chegar diante de Cristo esperando ouvir dele o que nós queremos, mas ouvir dele o que ele quer de fato nos ensinar. E se a gente não entender, o que a gente faz? Vai aos pés dele como discípulos e pergunta: mestre, o que isso significa? Pergunta para os seus amigos aqui na igreja, seus pastores, líderes, o que isso significa? Me ajuda a entender. Eu quero mudar, eu quero aplicar, eu quero andar lado a lado com Jesus. Essa é a disposição dos discípulos, que ainda que não tenham entendido tudo de primeira, o que eles fizeram? Foram até Jesus, buscaram compreensão e tiveram seu coração mais e mais aproximado com o seu grande mestre. Mas o texto continua agora com Jesus explicando de maneira bondosa e graciosa a parábola que ele acabou de contar. O versículo 15, quer dizer, na verdade o versículo 13 para frente, o 13 é essa transição, vai começar agora a falar sobre o carinho de Jesus em ensinar a parábola para os seus discípulos. Ele podia muito bem falar: vocês não entenderam? Gente, acorda, na próxima fiquem mais espertos.
Ele poderia, mas olha como ele é bondoso. Ele volta e vai tantinho a tantinho, pedacinho a pedacinho, explicando para Jesus, com paciência. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Isso nos mostra que o que Jesus tem para dizer daqui para frente, nós vamos ter, por exemplo, os próximos sermões vão ser parábolas de Jesus sobre o reino. Essa parábola que ele vai explicar vai ser a chave de interpretação para as demais. Compreender essa parábola vai te dar inteligência espiritual para compreender o restante das parábolas que Jesus tem para dizer. Não quer dizer que vai ficar fácil, mas pelo menos você vai ter uma chave para poder interpretar elas de maneira mais apropriada. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Então, o que são as sementes? A palavra que é pregada. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. A partir desse momento, Jesus vai mostrar agora 4 tipos de solo. A beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e a terra boa. E ele vai mostrar como cada um desses solos vai reagir àquela palavra que é entregue. Todos eles ouvem, tá? Não sei se você reparou isso, mas todos eles escutam. Com os ouvidos, mas talvez não com o coração. Por isso que o contexto todo aqui é importante. Todos eles ouvem, mas como que cada um reage à palavra? Enquanto eu explico isso, eu peço que você preste atenção e tente identificar em qual solo o meu coração tem se assemelhado. Qual que tem sido a minha receptividade à palavra que o semeador tem lançado em minha vida? Como que tem reagido à palavra de Deus? Preste atenção nisso. O primeiro, que são os da beira do caminho, são aqueles que ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. São aquelas pessoas que até ouvem um sermão, até ouvem o que a Bíblia tem para dizer, até vão na igreja, de certa forma, e tem algum tipo de contato. Eu sei, eu acho que eu já li a Bíblia uma vez, uma parte lá. Eu já ouvi essa história aí. Eu lembro disso aí. Conhece alguém assim? A pessoa não tem envolvimento de fato com a igreja, é aquela pessoa que está assim, na borda, na beira do caminho de fato. Ela não é cristã de fato, não está envolvida com a igreja local, não está envolvida uns com os outros, não lê a sua Bíblia todo dia, não é um cristão de fato. Mas está ali em volta. Gosta, ouve, dá um pitaco, pede oração, aquele amigo do evangelho, você pode falar assim. Essa pessoa, quando ouve a palavra, fala assim: que coisa boa, hein? Legal isso aí. E aquela entra por aqui, sai por aqui. O Satanás vem como um passarinho e tira a palavra do coração, às vezes com distrações, às vezes com ociosidade, com pensamentos no próprio coração que são fomentados, incentivados, a pessoa logo esquece daquilo ali, não dá tanto valor. É aquela pessoa que não dá valor à palavra. Joga, cai ali, a pessoa fala: uma semente, que legal. E o passarinho leva: que passarinho bonito. É aquela pessoa distraída. É a pessoa que não leva a vida a sério. A pessoa que não entende a seriedade da palavra e apenas fala assim: que legal a palavra, semente, um passarinho. E logo vai embora. É aquela pessoa que não leva a sério. Talvez você seja assim. Segundo tipo de pessoa, versículo 16 e 17, o solo rochoso. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Olha isso, com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo este de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição, e por causa da palavra, logo se escandalizam. Então agora nós temos um nível um pouco maior de comprometimento. São pessoas que ouviram, pessoas que gostaram. Gostei disso aí, hein? Li aqui o Cada Dia da Família. Olha, esse reverendo Hernandes aí é bom mesmo, hein? Nossa, eu gostei daquela mensagem do pastor Gunther. Nossa, grupo familiar, gostei. Acolhedor, aconchegante, quero estar lá de novo. Nossa, eu gostei da igreja, quero estar na igreja. Então, você que está chegando aqui na igreja local nos últimos meses, talvez seja essa pessoa a princípio. Calma que você não tenha definitivamente este aqui. Se isso não mudar a longo prazo, talvez você seja. Por isso fique esperto. Mas é aquela pessoa que fica logo empolgada. Nossa, pastor, como é que eu viro membro da igreja? Nossa, eu sei tocar violão, eu posso ajudar no louvor? Nossa, eu quero ajudar, eu quero fazer, aquela pessoa empolgada. Ela ouve a palavra, aquilo mexe com ela, fala: nossa, que maravilha, eu quero isso para mim. Só que, assim como a semente num solo rochoso, um solo cheio de pedra, ela até começa a crescer. É como aquela plantinha que cresce na beira da calçada, você já viu? Cresce, tem até uma florzinha bonita, assim: que bonito, Deus estava trabalhando na vida do irmão. Passa uma semana, secou. Porque não tem raiz funda, não tem nutriente no solo, não tem crescimento, não tem aprofundamento, não tem nada. É uma empolgação passageira. E assim começam a surgir pequenas dificuldades, a pessoa logo abandona. Vem para dificuldades um pouco maiores, aí que não tem chance mesmo. O texto vai nos dizer no versículo 17: eles não têm raiz em si mesmos, sendo este de pouca duração. É aquele oba-oba inicial. Mas aí continua: em chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Escandalizar é desviar.
Então ele está lá na igreja, firme e forte. Aí, por exemplo, ele fica desempregado. E por não ter maturidade, não ter raiz, o que ele pensa? Deus me odeia, eu vou embora da igreja. Descobre uma doença. Nossa, se Deus me amasse mesmo, eu não ia passar por isso, eu vou embora daqui. Eu fui para a igreja, só piorou minha vida. E vai embora. Ou é crente, chega no trabalho, eu vou evangelizar. Aí chega aquele colega espírita, ou da macumba, ou do candomblé, de qualquer outra religião. E chega para ele e fala assim, ah é? Nossa, você é muito tolerante. Como assim só Jesus salva? E começa a confrontar. E a pessoa fica, não tem maturidade, não tem como lidar, não busca ajuda. E, realmente, acho que não faz muito sentido. Não, desculpa. Eu não quis te ofender. Todos os caminhos levam para Deus. E a pessoa apostata, se afasta. Ela até chega na igreja, até fica com os irmãos, até mostram alguns sinais de uma vida de um cristão. Mas basta vir a dificuldade e o duro é quando a dificuldade vem muito tempo depois. A pessoa olha para a aparente tranquilidade daquele momento inicial, daquela empolgação e fala, nossa, a vida é uma maravilha. E aí passa às vezes até um ano, chega a professar a fé, é batizado, tudo mais. Aí quando vem a dificuldade, vai embora, porque não aprofundou. Era só aquela empolgação inicial, é só o Jesus milagreiro, é só aquele oba-oba. E isso passa. Aquela euforia inicial passa. A paixão profunda, essa que vai durar definitivamente. Terceiro solo, os espinhos. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Então é aquela plantinha que foi lançada, até começou a crescer, começou a mostrar sinais de uma vida verdadeiramente cristã. Mas, sabe, esse Jesus aí está querendo demais de mim. Ele espera que eu tenha um relacionamento sério com o meu cônjuge, não apenas ficar juntado. Ele espera que eu assuma realmente um compromisso de casamento. Eu não vou me casar de fato. Não, Jesus quer que eu pare de ter relacionamento com minha namorada antes do casamento? Não, mas o Jesus que eu creio é um Jesus de amor, é um Jesus que não condena. Não, mas assim, eu vou ter que parar de me embriagar? Eu vou ter que parar de falar palavrão? Eu vou ter que parar de ser um animal no trânsito e maltratar todo mundo que me ofende? Eu vou ter que aprender a tratar os outros com respeito, com dignidade, com amor ao próximo? Eu não tenho sangue de barata. Então a pessoa começa a ter no seu coração uma briga de paixões. Ela até diz que ama Jesus, só que ela ama tanto as outras coisas, que elas são como um espinho, que vai pegando e apertando, e apertando, e apertando, até que você não tem mais vida cristã. São pessoas que até professam a sua fé, até são cristãs, até estão na igreja, no perspectiva humana. Tudo bem. Mas quando você vai investigar a vida no particular, talvez ninguém aqui descubra, mas a pessoa olha para o seu particular, tem várias lepras escondidas debaixo da roupa, igual o Naamã. Tem várias coisas que tem que esconder. Pecados, vícios, rebeldias, durezas de coração, comportamentos que não permitem ser tratados, tradições familiares que não aceitam ser alteradas. É uma pessoa que tem tantas paixões no seu coração que não tem lugar para mais nenhuma. E quando Jesus chega como um concorrente para todas essas paixões, a pessoa até fala, Jesus, vamos tentar. Eu quero te dar uma chance, Jesus. Mas no dia a dia, não tem chance. O coração da pessoa já está cativado pelas coisas desse mundo. E logo, abandona. Será que você é essa semente aqui, esse solo aqui? Solo cheio de espinhos? É um fato, irmãos, isso para tranquilizar até certo ponto, cada um aqui, todos nós, em alguma medida, vamos ter esses espinhos em nosso coração, nessa vida ainda. Se você é um cristão de fato e é sincero, você vai perceber que existem espinhos na sua vida. Existem amores concorrentes. Talvez seja o dinheiro, talvez seja a sua saúde, seus filhos, seus pais, seus sonhos, seus planos, seu ministério. Várias coisas podem ser espinhos disfarçados no nosso coração e que vão concorrer com o nosso amor para Jesus. Mas isso, essa luta interna, não é sinal de que você não é crente, não. É sinal de que você é crente. O que vai evidenciar que você não é crente é quando esses amores só crescem, o amor por Cristo diminui, até que um ponto, ele não existe mais. Você larga tudo. Por isso, se hoje você tem lutas no coração, se você hoje tem aquela batalha dentro de si, saiba que você não é o único, eu também tenho, cada um aqui tem. O que você não pode permitir é que esses espinhos cresçam. Você tem que arrancar eles pela raiz. E você não vai fazer isso sozinho. Eu falei algumas pregações atrás, talvez ano passado, de umas plantas que crescem na minha horta lá em casa. Não é uma horta muito bonita, é só um pedaço de terra que eu jogo umas sementes, cresce alguma coisa e é isso. Às vezes cresce mato e não tem muito cuidado. Mas tem uma planta que eu aprendi a odiar com meu pai. Se chama guiné. Aquela porcaria de planta,
ela não produz flores bonitas, ela não é útil para praticamente nada. Se alguém souber de algum benefício, me fala, porque eu só vejo problema. Ela tem umas sementinhas que são os espinhos que grudam na sua roupa e vão para onde vai para ela crescer mais e mais por aí. Aí você tenta arrancar ela. Você segura, você puxa, não sai aquele negócio. Você tem que cavar, pegar uma faca e vai até arrancar. Porque se você corta, ela cresce de novo. Se você arranca com força até estoura ela cresce de novo. Aquela miséria cresce sempre, sempre de novo. O pecado em nossa vida sempre vai ser assim, nesta vida. Quando Jesus voltar, ele vai arrancar a raiz por completo. Vai limpar a terra, não vai sobrar nada para crescer de impuro em nosso coração. Mas até lá a gente vai ter que lutar contra essa guiné que cresce em nosso coração. O problema é que às vezes a gente fala assim, eu já tentei, não saiu, eu tentei, cresceu de novo, eu acho que eu não tenho jeito mesmo. E aí cresce e vira uma árvore. Nós não podemos fazer isso. Quando você tentar tirar a raiz e perceber que você não vai conseguir tirar tudo, você precisa de irmãos para te ajudar. A igreja entra aqui. Você precisa de companheiros de caminhada, pessoas que têm o mesmo objetivo que você, pessoas que amam Jesus mais do que amam você, a ponto de falar assim, irmão, você tem que parar com isso. Você quer ajuda? Eu vou lutar com você. Eu vou orar com você. A gente vai vencer isso juntos. E se a gente não vencer nessa vida, a gente vai lutar até o fim juntos. Porque eu quero o seu bem, eu quero você livre disso. E você também quer. A igreja tem que se ajudar. Tem raízes que não são arrancadas sozinhos. Tem ferramentas que são necessárias. O discipulado, o aconselhamento, disciplina eclesiástica. Que às vezes é visto com tão maus olhos. Eu fui disciplinado, vou embora da igreja. Você está desperdiçando a maior bênção da sua vida. A disciplina não é ruim. A disciplina não é para te envergonhar. A disciplina é uma demonstração de nós te amamos tanto, mesmo que você não entenda, que a gente quer te tratar, por seu bem. Quando você é advertido por um presbítero, pelo conselho da igreja, você não tem que ficar bravo com isso, você tem que acolher com mansidão e perceber realmente, alguém me ama mais do que a mim mesmo. E estão tão preocupados comigo que vão me confrontar porque me amam e querem que eu saia dessa. Os espinhos existem no coração de todo mundo. O que nós não podemos permitir é que eles sufoquem o nosso amor por Cristo. E isso acontece. Tem pessoas que um dia já sentaram no banco onde você está, no lugar que você está, e hoje não estão mais aqui. E não estão em outras igrejas, não estão em lugar nenhum. Porque os espinhos sufocaram. Porque a terra era pouca. Porque estava na beira do caminho, aqui dentro, mas estava na beira do caminho. E o passarinho levou. Quando nós ouvimos a palavra, como eu disse no começo, não é uma atitude passiva. Agora, o que você acabou de ouvir, como isso vai ser aplicado na sua vida? Como você vai trazer isso na hora que você sair dessa porta para fora? E é o último solo aqui, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, até que todo mundo ouve, e a recebem, até que alguns recebem. Mas, diferente dos demais, estes frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. O que é esse 30, 60, 100 por 1? Você joga uma semente e aquela uma semente vai produzir 30 grãos novos, 60 grãos novos, 100 grãos novos. É um princípio de multiplicação. Como que eu sei que eu tenho acolhido a palavra de Deus da maneira como Ele quer em minha vida? Primeiro, você ouve com atenção. Você se importa em entender aquilo que é dito. Isso aqui até os outros fazem, mas você também tem que fazer se você é solo correto, um solo bom. Depois disso, eu ouvi, eu entendi. Tá, o pastor está falando sobre a importância de nós prestarmos atenção em que tipo de solo eu tenho no meu coração e como eu tenho respondido a palavra. Tá, eu entendi. Segundo passo, recebe. Aqui o receber é internalizar, acolher. Tá, eu entendi isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou, agora nos minutos antes da ceia, quando a gente cantar uma música, eu vou começar a refletir, vou pensar nisso. Eu vou amanhã, na segunda-feira, antes de ir para o trabalho, para a escola, cuidar da minha família, eu vou ter um momento devocional, talvez eu nem abra minha Bíblia, abra talvez essa passagem aqui para relembrar, mas eu vou fazer uma lista de espinhos que tem sufocado meu coração, eu vou pensar em maneiras de como posso ser ajudado, quem que eu vou chamar para me ajudar nessa luta, o que tem me desviado do caminho do Senhor, eu vou me comprometer a isso de maneira sincera, isso que é o acolher, é levar a sério, não é apenas algo que eu escuto, que legal, hein? Pastor, palavra abençoada. Eu gosto de ouvir isso, é bom saber que eu estou fazendo o trabalho certo, mas isso não é suficiente. Se na segunda-feira a palavra não continua com você te transformando dia a dia, não adianta. Tem igrejas, meus irmãos, com todo o amor do mundo eu digo isso, que são mega igrejas, e eu não sou contra mega igrejas, nós precisamos de ter igrejas grandes para fazer coisas grandes no reino também, mas tem igrejas que o culto é tão emocionante, é tão empolgante, é tão envolvente, é aquela palavra, aquela coisa, você fala assim, nossa, eu estou no céu, você sai quase que flutuando do culto. Chega na segunda-feira, a vida é preto e branco de novo. Na sua segunda-feira, no seu trabalho, não tem aquela musiquinha de fundo, não tem toda aquela coisa, aquela estética. Mas se você acolheu a palavra no domingo, na segunda ela vai estar com você.
Na terça ela vai começar a germinar. Na quarta vai começar a produzir. E dia a dia ela vai crescer. O cristão não pode ser movido apenas pelo oba-oba, pelo momento do êxtase do culto. Isso é bom que tenha. É bom que você seja emocionalmente afetado pelo culto, intelectualmente afetado pelo culto. Todo o seu ser esteja envolvido no culto. Não só a razão, mas todo o seu ser. Mas o que vai te levar a uma caminhada a longo prazo cristã é a palavra guardada no coração. Então escute, entenda, guarde no coração e leve para o seu dia a dia. Porque quando isso é feito, ela vai florescer. Aquela área na sua vida que agora você quer vencer no poder do Espírito Santo, não na força da carne, mas no poder do Espírito Santo, se você comprometer verdadeiramente com a palavra, com o auxílio de irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, com tudo que está ao seu redor, aos pouquinhos você vai produzir. Talvez você não seja um Billy Graham da vida que vai pregar para o Maracanã lotado. Talvez você não seja usado em dons que vão fazer as pessoas ficarem de queixo caído. Nossa, ele falou para uma pessoa aleijada levantar e andar, e levantou e andou. Talvez você não seja usado dessa maneira tão incrível como o 100 por 1. Talvez você não seja aquele 60 por 1, aquele que tem uma vida marcante na vida da igreja local, aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, lembra da época do fulano de tal? Nossa, ele trabalhava tanto, pregava, ela era uma professora tão dedicada, cuidou dos meus filhos, até quando eles cresceram, e era quase que uma segunda mãe deles. São pessoas realmente ativas no reino. Talvez você seja o 30 por 1. Você vai ter uma vida ordinária, vai se envolver com a sua igreja local, você vai servir, e daqui a 50, 100 anos, seus netos talvez não lembrem do seu nome, mas os frutos da sua vida vão permanecer aqui. Aqui na igreja local você tem a oportunidade de florescer dessa forma. Tem pessoas aqui que são professores dos pequenininhos, a Leila 1 e a Leila 2, né? Como as crianças chamam. Vocês dois fazendo um trabalho aqui que vai marcar gerações. Na classe dos outros lá, a Maísa, a Gabi, a Aline, vocês vão trabalhando na vida daquelas crianças, coisas que elas talvez não vão lembrar de vocês falando diretamente para elas. Eu mesmo, a mãe da Regiane sabe muito bem como eu era. Eu era terrível. Eu chegava na igreja, as senhoras que davam aula falavam assim, pode ir na igreja lá perguntar. Ninguém gostava de mim, porque eu também não gostava de ninguém, eu era terrível. Eu não lembro hoje quem me contou algumas histórias que me contaram, mas hoje quando eu prego, várias delas estão na minha cabeça, no meu coração. Muitas coisas que eu prego, vocês sabem disso, aqui é um momento mais nosso. Eu escrevo o meu esboço no papel aqui, mas não escrevo cada palavra que eu falo. A maior parte das coisas que eu falo no momento, com base em toda a minha vivência, estudo a palavra de Deus, no momento que nós estamos aqui. E muitas coisas, várias vezes, meus irmãos, são historinhas que eu ouvi quando era criança. Foram coisas da EBD. Foram uma página de uma Bíblia ilustrada que minha mãe leu comigo na sala de casa. Foi uma oração que a gente fez antes de dormir. Foi uma conversa no banco de trás de um carro. A nossa vida pode ser extremamente ordinária. Você pode não ter um nome conhecido em lugar nenhum. Mas se você se dedicar no pouco que você tem, aplicar a palavra de Deus e frutificar, levar isso para outros, você vai marcar pessoas para toda a eternidade. Nós não podemos menosprezar o efeito poderoso da palavra. A palavra transforma vidas, a palavra transforma o mundo. Ah, pastor, mas nem isso eu consigo fazer. Se você produzir 1 por 1, só trazer mais 1, você já fez muito. 30, 60 e 100 são o ideal. Mas tá bom, foi 1, ok. Mas a palavra tem que produzir algo. Você tem que levar ela para frente, tem que mudar a sua vida e você tem que trazer frutos de uma vida transformada que vão abençoar todos que estão ao seu redor. O que Jesus está ensinando com essa parábola é que o reino que ele trouxe para esse mundo, que ele está trazendo, que hoje é realizado nesse mundo, esse reino é um reino no qual as pessoas têm que ter um compromisso com Jesus. Aqueles que iriam acusar vão ver a história e falar assim, os curiosos vão ficar alegres como o solo rochoso, mas não vai durar. Aqueles que querem curas e milagres, na hora que não tiver mais tanta cura e milagre, vão desanimar. Mas aqueles que ouvem Jesus, chegam aos pés dele e falam assim, mestre, me explica. Mestre, eu quero andar com o Senhor. Mestre, eu quero morrer por você. Mestre, me ensina a fazer isso que você faz. Esses vão frutificar, porque ouvem, acolhem e frutificam. Por isso, meus irmãos, para concluir essa mensagem, eu quero que você pense em algumas coisas. Em primeiro lugar, como que você tem recebido a palavra? Qual desses 4 solos você tem sido na sua constante do dia a dia? Tá certo, tem dias em que nós somos quase que à beira do caminho. Quando a gente não toma cuidado, não vigia. Mas qual que é a constante? Quando você olha uma foto do seu último mês cristão, que solo você tem sido? Ah, pastor, eu tenho... o diabo está me dando uma surra todo dia. Eu estou vivendo no meio dos espinhos. Peça ajuda. Coloque um basta. Talvez você precise de ajuda para vencer esse tipo de desafio. Não, pastor, eu estou empolgado, mas olha, aquela empolgação está acabando. Estou ficando desanimado com a igreja, estou pensando em desistir, estou pensando em parar. Talvez acompanhar só pela internet de vez em quando, que não é o ideal, tá? A internet é um meio de ajudar quem não pode vir, mas se você pode vir, aqui é o seu lugar.
Se você está no solo rochoso, peça para alguém arar, tirar as pedras da sua vida, te ajudar a entender a profundidade que é na palavra, a profundidade da maturidade cristã. Ah não, pastor, eu estou no solo fértil, estou aqui produzindo, 100 por 1. Hoje você está assim. Quem está de pé, veja que não caia. Por isso você precisa dos seus irmãos também, para que você continue nessa caminhada, fortalecendo e frutificando na vida de outros. Mas tudo isso vai decorrer do seu compromisso, em primeiro lugar, com Jesus. Por isso agora, no final dessa mensagem, o que você vai levar daqui? Isso vai evidenciar que tipo de solo você é hoje. E em segundo lugar, agora pensando em você como alguém que vai frutificar e levar isso para outros. Como que você tem lançado sementes? Jesus fez de uma maneira muito sábia. Ele não ficou lançando pérolas aos porcos, ele pregou uma parábola, que só quem realmente quisesse entender ia entender. Os curiosos, aventureiros, rebeldes e opositores não iam entender. Às vezes a gente fica insistindo de uma maneira que não é sábia na pregação do evangelho. É claro, nós temos que pregar, seja como for, mas por vezes a gente não é tão sábio assim. Sabe aquela pessoa que vai querer evangelizar e já chega com um debate calvinismo e arminianismo? Não faça isso. Eu sei que você ama teologia, mas não faça isso. Você quer chegar para pregar e começar a falar de fim dos tempos, volta de Jesus, escatologia, anticristo, marca da besta? Não faça isso. Se você quer pregar uma mensagem clara e simples, fale do claro e do simples. O alimento sólido é para os adultos. Quando você prega para alguém, a pessoa não é nem recém-nascido, ela é uma ideia ainda. Quando ela nascer, aí sim você começar a educar. Por isso tenha sabedoria na hora de evangelizar. Jesus não falou de uma maneira leviana, ele falou de uma maneira intencional, para confundir os arrogantes, os idólatras não compreenderem, mas aqueles que têm um coração movido pela palavra, se submeterem e se envolverem com ele. Por isso, busque sabedoria no Senhor para pregar de maneira mais inteligente. Lance curiosidades, perguntas. Mostre para a pessoa que existe um além do que o mero aceite Jesus como seu Salvador, que é verdade. Mas você pode fazer perguntas, por exemplo, assim: quando você deita para dormir em casa à noite, o que te faz ficar tranquilo? Nossa, eu dormi tão bem ontem à noite. Você viu o que está acontecendo lá no sul? Sabia que tem crente sofrendo com aquilo lá? E a pessoa fala: crente está sofrendo? É, crente está sofrendo. O que você acha? Você acha que Deus está cuidando dessas pessoas ou não? Os que perderam seus familiares naquelas enchentes. Às vezes a gente tem medo de que perguntem isso para a gente. Aí você pergunta para o outro: o que você acha? Você acha que Deus esqueceu dessas pessoas? Aí ele fala: eu não sei, me diga você que é crente. E aí você já aproveita. Então nós temos que encontrar oportunidades de falar da palavra de uma maneira que vai alcançar as pessoas, com inteligência, com intencionalidade, com sabedoria. Mas também, não fique se matando para explicar o evangelho para um porco. Tem gente que não vai entender, e nem Jesus gastava tempo com essas pessoas. Sabe uma pessoa arrogante, que você já falou, já tentou, já insistiu? Chega uma hora que você tem que parar. Senão você vai queimar o cartucho. Pare de falar, mas não pare de orar. Continue orando pela pessoa. Seja receptivo, mantenha a porta aberta para a conversa. Mas também não fique se matando, porque você não vai converter a pessoa no grito. Tem gente que não quer. E infelizmente vai seguir assim até o fim. Infelizmente. Então pregue, se dedique, se esforce. Mas quando você perceber um coração cego, duro, que não adianta você falar, mude de estratégia. Comece a orar. Comece a mostrar na sua vida o evangelho encarnado. E através disso, talvez mostrar uma outra face do evangelho que aquela pessoa não estava entendendo por meio do discurso verbal. Precisamos de sabedoria. Jesus era o rei da sabedoria. Então, se você quer isso e quer servir a Jesus como Jesus servia, busque sabedoria em Jesus, que certamente Ele vai te dar. Todo aquele que pede sabedoria para o Senhor não sai de mãos vazias. Ele dá, mas tem que ser do jeito dele. Por isso, vamos terminar orando, e após isso vamos cantar um hino, nos preparando para participar da mesa do Senhor. Pai bondoso, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ensinado como discípulos e como filhos. A tua palavra hoje, ela pode ser explicitamente declarada a cada um que está aqui, a cada um que nos escuta, porque o Senhor hoje não tem mais aquela oposição dos fariseus. O Senhor hoje quer trazer discípulos para perto. E aqui neste local, temos a esperança de que são um grupo de discípulos que está aqui. E eu te peço, Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, remove os espinhos, as pedras, espanta os pássaros, Pai, para que o nosso coração seja um solo fértil para a tua palavra. Que nós possamos frutificar na vida dos nossos irmãos e mostrar para esse mundo o verdadeiro poder da tua palavra em nossas vidas, com vidas transformadas, vidas cheias do Espírito Santo, vidas que evidenciam o reino que já chegou neste mundo. Nos ajuda, Senhor, e quebra os corações daqueles que estão com o coração duro, Pai. Mostra um caminho diferente, mostra esperança. Os nossos familiares que por vezes cresceram na igreja e que hoje não estão mais conosco aqui, quebra-lhes o coração. Mostra para eles que há esperança, que há um Deus que ainda assim os acolhe se eles se voltarem para Ti. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.